Ai, gente, eu tô aqui gravando esse vídeo aqui e eu vim falar de um livro que tem recente eu terminei de ler, né? Que é esse livro aqui, Olhe para Jesus, do Douglas Gonçalves. Esse livro ele tem falado muito comigo e claro que eu não vou dar spoiler do livro todo, né? Porque eu acho que isso não sei se é certo, não sei o que é, mas ele tem um capítulo desse livro que ele fala assim. Ele fala sobre olhar para Jesus em vários temas, né? É olhar para Jesus na Bíblia, na oração, e ele também fala sobre olhar para Jesus em família. E isso tem me tocado muito porque ele conta nesse livro que ele estava numa sala de oração e eles estavam cantando um louvor sobre a beleza de Cristo, né? Mostrando a beleza. E nesse momento ele baixou, fechou os olhos e começou a pedir para Cristo qual é a beleza, né, que existe em ti, que eu ainda não vi, como fala no louvor. E o Espírito Santo fala com ele e pede para ele abrir os olhos e olhar para cada pessoa. E aí ele começa a ver nas pessoas que estavam ali naquele local um pouquinho, um pouquinho de Cristo em cada uma das pessoas. Esse livro ele fala sobre olhar para Jesus. Ele tem uma passagem também nesse livro que ele fala que nós devemos olhar para as pessoas, olhar para Cristo através das pessoas. Cristo eles têm que estar no meio do nosso relacionamento. Então, por que ele fala olhar em família? Porque muitas das vezes a familiaridade que nós colocamos nas pessoas, ela faz com que nós venhamos a enxergar os defeitos das pessoas. Não que a gente não enxergue, não é isso, mas é que a gente muitas vezes coloca os defeitos das pessoas entre a nossa visão. Ao invés de nós colocarmos Jesus através de cada pessoa, nós temos que enxergar as pessoas através de Jesus. Muitas vezes nós colocamos os defeitos da pessoa. Esses são os defeitos. Veja, a gente não enxerga nada. Agora, se nós colocarmos Jesus, olha só como nós vamos enxergar as pessoas. Então esse livro ele fala muito sobre isso, de nós deixarmos a familiaridade, não a família, mas a familiaridade. Sabe o que é você entrar tanto e começar a ver que aqui começa a olhar e achar impossível ver Jesus num amigo seu, num irmão de igreja, ou até num familiar mesmo, dentro da sua casa, pela familiaridade, e a gente começa a mais destacar os defeitos das pessoas. Então, o que Cristo tem falado comigo, e eu estou compartilhando aqui com você, que nós possamos ver mais Cristo, além das pessoas. E se eu olhar para Ele, se eu colocar Ele em nossos relacionamentos, e a partir do momento que eu olhar para Ele, Ele vai dar uma visão diferente. Ele vai destacar coisas diferentes. Cada uma das pessoas. Deus abençoe vocês.